não existe um bom curso no qual a gente não consiga divertir-se. O divertimento é o produto fundamental de um curso. Em primeiro lugar, este não é um curso de graduação, é um curso de pós-graduação. Então, vocês são pessoas que têm uma madurez intelectual suficiente para que o foco do curso não esteja no aprendizado propriamente dito, mas no desenvolvimento do espírito crítico. Ou seja, vocês têm que aprender não com o critério daquele que está estudando uma espécie de Bíblia, que é, digamos assim, perfeita, absolutamente veraz. Vocês estão recebendo informação de outras pessoas que podem ter eventualmente maior experiência, mas quem sabe não tem hoje em dia o espírito ainda jovem, justamente um pouco rebelde, e que essa rebeldia permite, é a chave para muitos dos trabalhos de criação que faz a pessoa, tanto na engenharia como na pós-graduação. Então, vejam bem, todos nós vamos passar por um período na vida na qual digamos assim, o comportamento futuro, todo o comportamento futuro da gente está moldado pelos mestres que teve. Não mestre no sentido de professor de um curso, mas mestre no sentido mais amplo. As pessoas que, com exemplo e com as atitudes perante a vida, nos acorda e nos dá um rumo. Eu poderia dizer que eu tive dois mestres, um filósofo argentino e um matemático português. Um se chamava Vicente Fatone e o outro, o matemático português, que foi também um distinto matemático brasileiro, e depois terminou indo para a Argentina, se chama Antônio Aniceto Ribeiro Monteiro, uma das grandes glórias da matemática portuguesa. Como é que os mestres definem a vocês? Vejam bem, os antigos filósofos, eles falavam que o homem, a diferença dos animais, foi criador. O homem é um pequeno criador. E, em consequência, a atividade mais, digamos assim, retributiva do homem é criar. E muito mais quando ele cria pequenos mundos. O pequeno mundo mais amplo que pode criar uma pessoa é uma universidade. E aqui nós temos os grandes exemplos dos grandes cientistas brasileiros que criaram universidades. O caso do Zeferino Vaz, que criou a Unicamp, o caso de Cavalcanti, que criou a Universidade de Paraíba. Esse Ribeiro, a Universidade de Brasília? Exatamente. Então, essas pessoas levaram a sério esse conceito de ser um criador. E o que a gente evidentemente que não vai pedir a vocês que criem universidades, mas que criem um pequeno pedaço de realidade. E como engenheiros e cientistas que somos, que criemos essa realidade através de um modelo matemático. Ou seja,
nós, de alguma maneira, representamos a realidade através de equações matemáticas. Com isso, claro que a gente perde uma quantidade de informação válida sobre a realidade. Mas, aos efeitos da ciência, essa representação através de modelos matemáticos é quase perfeita. E reúne tudo o que o cientista necessita para trabalhar. Então, a ideia deste curso seria essa, incitar a vocês a desenvolver seu espírito crítico e seu espírito criativo. Começando pela crítica o mais feroz possível, por favor, dos professores. É uma característica. Vocês são jovens, portanto, não criaram ainda aquela dose de, digamos assim, cortesia e boa educação das pessoas mais antigas. Então, essa digamos assim, ferocidade que dá a juventude, não despreziem, porque antes de que vocês se tomem conta, já isso não vai mais existir. Então, aproveitem o momento em que podem ser ferozes com os professores, porque a lei da selva diz isso, que a evolução de uma espécie se consegue a partir da pugna, da luta, e, consequentemente, a pugna entre a experiência dos mais velhos e o empreendimento e o talento dos mais jovens. Então, a gente gostaria que este curso fosse um pequeno laboratório nesse sentido. Vamos ver se a gente consegue despertar em vocês esse espírito inquisitivo, essa ferocidade característica, que vocês perdam todo o medo e toda a vergonha e questionem da forma mais dura possível cada uma das coisas que a gente fala. E com esse clima é que um curso se produz coisas. Quando a gente analisa um pouco a história das grandes universidades, Harvard, Sorbonne, Oxford, percebe que o que distingue essas universidades das demais é um pouco a intolerância. Vejam bem, não a tolerância, a intolerância, que consiste no seguinte: não deixar passar nada que não seja absolutamente compreendido e aceito. Caso contrário, eu vou pugnar, eu vou lutar para encontrar dessa luta um ponto de vista superior aos pontos de vista que entraram em conflito. A única forma de melhorar a ciência e melhorar o conhecimento do homem é através da discussão entre os pontos de vista, o conflito dos pontos de vista, que num momento de eureka dá lugar a um ponto de vista superior. E de onde surgem todas as grandes ideias e todas as grandes teorias. Nós vamos ver, por exemplo, vamos ter a ocasião neste curso de ver algumas teorias interessantes. A teoria do risco, a teoria dos incentivos, que são, por assim falar, as ferramentas mais novas de que nós dispomos para estudar os mercados, particularmente os mercados elétricos. Os mercados elétricos, eles, hoje em dia, assim como, por exemplo, na última década ou 2 décadas, a palavra qualidade foi uma buzzword, como falam os americanos, ou seja, a palavra do cochicho, não é? Hoje, essa palavra mudou para o risco e para incentivo. Podemos dizer que o mercado elétrico moderno, da mesma maneira que o mercado nos últimos 20 anos se orientou a um estudo da qualidade, o atual se concentra, está focado em um estudo da governança através do análise de risco e da análise de incentivos.
como todo tema novo, ele não é muito bem conhecido. E, naturalmente, há muita gente que explora essas palavras de moda, essas buzzwords, as explora para a sua conveniência. Ou seja, fala muito de incentivos, sem saber muito bem o que é o conceito de incentivo, fala muito de risco, sem dominar a teoria do risco, e contra esse tipo de impostura, a única coisa que nós podemos colocar é justamente a racionalidade, a discussão franca, sincera entre nós, e a criação, então, de um grupo humano, de uma equipe que durante estes meses que a gente vai estar em contato, vai procurar criar alguma coisa. Nesse sentido, a ideia do professor Bonato e minha é de trabalhar de maneira que vocês desenvolvam individualmente ou também em equipe, pode ser, algum tipo de monografia sobre algum tema, com a esperança de que não se limite a simples monografia, mas que contenha também alguma ideia nova que surgiu em vocês a partir dessas aulas, ou que seja uma dúvida que vocês ainda têm e não encontraram quem conseguiu resolver. Então, vamos dizer, a ideia é que, em vez de ser um curso que, vamos dizer assim, defina problemas, este seja um curso que, mais do que tudo, digamos assim, crie perguntas, construa perguntas. As perguntas, sempre se falou, é mais importante que a própria solução. Uma pergunta inteligente é mais importante que uma solução inteligente. Porque, vamos dizer, essa pergunta leva com ela o sentido de curiosidade e de criatividade. Toda pessoa que, como vocês, pretende entrar na engenharia e nas áreas produtivas com um critério, digamos assim, mais avançado que o comum, e por esse motivo estão fazendo pós-graduação, vocês vão a fazê-lo justamente através, ou desenvolvendo o mais possível, esse espírito de curiosidade, esse espírito de criatividade. Então, o que a gente pretende fazer no curso é, mais do que tudo, digamos assim, ser um catalisador. A gente não pretende expor temas como se fossem temas de pós-graduação, por mais modernos e novos que sejam. Nós queremos compartilhar com você as dúvidas que nós temos e ver quais são as direções de solução, como é que se conseguem as estratégias de solução dos problemas. Eu digo o seguinte, uma pessoa que fez pós-graduação, em que medida digamos assim, progrediu com relação àquele que não fez pós-graduação? É aquele que é competente em quanto a estratégias de solução. Ou seja, o mecanismo segredo e complexo através do qual nós, digamos assim, aparece em nós a ideia de como se soluciona um problema. Essa ideia, então, essa estratégia de solução, é justamente o que um curso de pós-graduação pretende cultivar. Não aumento de conhecimento, mas o pulo em quanto a nível de conhecimento. Passar de um conhecimento de aprendizado para o conhecimento de crítica, para um conhecimento de dúvida. E
De ahí a capacidade de inventar ou de criar perguntas, que não são outra coisa que dúvidas aprimoradas, expressas de uma maneira clara, enunciadas de uma maneira precisa. Então, ficamos de acordo nisto. A gente, este curso encara como uma grande diversão na qual nós queremos desenvolver espírito de crítica e espírito de criatividade, no qual nós queremos satisfazer a curiosidade, todas as curiosidades que a gente tenha, que surjam daqui ou que venham de antes, ou que apareçam no futuro, e que vocês estejam melhor preparados para enfrentar então essas dúvidas depois do curso que antes do curso. E isso que vai medir a bondade ou ruindade do curso é justamente uma comparação entre vocês depois e vocês antes. E a qualidade principal que tem que ser desenvolvida é justamente essa qualidade: curiosidade, capacidade digamos assim, de desenvolver e formular as dúvidas, é o que nós pretendemos fazer. Como vamos fazer isso? Tratando de que em cada aula a gente discuta os problemas. Não há nada mais, digamos assim, triste que um curso de pós-graduação em que não exista discussão franca, a vezes até forte, entre quem ouve e quem fala. Na verdade, eu poderia dizer que em um curso de pós-graduação quase que não deve haver diferença entre quem está de um lado e quem está do outro. Porque, no fundo, é um grupo de pessoas que querem todos desenvolver algo em comum. Então, o fato de a gente estar aqui ou lá é mais uma diferença, eu diria, de idade que de outra coisa. Então, o que eu peço a vocês é o seguinte: estejam atentos a essas discussões que vão a acontecer durante as aulas, porque dessas discussões vão a surgir justamente as dúvidas e as perguntas que vão a ser o produto principal do curso. Um dos motivos pelos quais vocês têm que estar atentos ao surgimento dessas dúvidas, dessa curiosidade, é justamente porque nós queremos que vocês demonstrem, através de uma monografia, ou seja, de um escrito, uma formulação, a existência de uma dúvida e as propostas de solução, as ideias que surgiram para vocês. Nada de reproduzir um artigo. O importante é ver como esse artigo despertou em vocês alguma dúvida, alguma pergunta e como vocês encaram isso. Pode ser individual, alguns de vocês, evidentemente, têm já trabalho feito e ideia. Nada, bem-vindo seja se vocês já têm algo feito. Se não tiverem, podem se perguntar uns a outros um pouco: olha, será que nós poderíamos concordar em desenvolver um pequeno tema, alguma e então formam pequenas equipes. Também é uma alternativa, ou seja, a fim de contas, o trabalho científico moderno é um trabalho de equipe. Hoje em dia, aquele, digamos assim, cientista individual, independente, como um Newton, dificilmente existe mais.
temos alguns casos individuais, Stephen Hawking, gente assim, mas hoje em dia 90% do trabalho de desenvolvimento da ciência e da engenharia é feito através de equipes, de grandes equipes. E quando cada pessoa publica um trabalho, está empurrando um pouquinho a fronteira do conhecimento, né, para permitir que todo mundo aproveite esse avanço, né, de uma maneira principalmente coletiva. Não é que seja uma socialização da pesquisa, né? Eu chamaria isso de uma coletivização. E é o resultado também da complexidade com que hoje em dia, ao ponto de complexidade que chegou o conhecimento humano. É praticamente impossível para um indivíduo reeditar um Newton hoje em dia. Porque Newton, na época em que ele viveu, a ciência estava relativamente jovem e não era complexa. Hoje em dia, para encontrar um tema que seja genuinamente original, só o trabalho de data mining para encontrar os antecedentes e a inediticidade de um problema praticamente consome o tempo de uma tese de doutorado. Então, não é por aí que a gente vai tirar um proveito deste curso. Vai ser justamente tentando reproduzir esse processo de coletivização da pesquisa no próprio curso. Vocês são uma quantidade que permite constituir, quem sabe, uns 4 ou 5 grupos, alguns menos numerosos trabalharão individualmente, e com isso nós temos condição de criar um mecanismo de, digamos assim, elevação de nível de conhecimento que caracteriza ao curso de pós-graduação. Então, como é que a gente pode conseguir isso? Bom, vejam bem, depois o professor Bonato vai falar alguma coisa sobre a organização do curso, a utilização do Moodle, toda uma série de coisas que são extremamente importantes, porque justamente é o acesso que vocês podem ter a esse sistema de conhecimento, de avanço de conhecimento, que é a ciência de hoje. Mas, com relação então a maneira de dar o curso, vejam bem, indo um pouco mais ao particular, qual seria a ideia básica que a gente teve quando imaginou um curso sobre mercados de energia elétrica? Foi o fato de que, apesar da existência de grupos de pesquisa no Brasil muito bons, que não devem nada a países desenvolvidos, há uma certa falta de comunicação entre as universidades, que, por exemplo, está longe de existir, por exemplo, em um lugar como Estados Unidos. Eu lembro, em uma oportunidade que esteve em Washington, em um congresso internacional, que foi feito na sessão na qual eu tinha que expor o trabalho, houve um café da manhã, na qual todo mundo se reunia com os moderadores para preparar, ver de que maneira a sessão poderia ser o mais exitosa possível. E a gente percebeu o seguinte: como a competência, a concorrência entre universidades é um motor, digamos, poderoso, que permite justamente que as universidades levem ao máximo seus esforços criativos e elas sobressaiam, lutem por sobressair entre elas.
Por exemplo, a competição entre universidades da costa leste e costa oeste é impressionante. Com farpas, às vezes, não é? Chamar, por exemplo, os caras da costa oeste de búfalos, os outros chamam a eles não é? da Ivy League, não é? Chama a liga era, não? Como seria essa planta que cobre as paredes? Ela mesmo. Era. El clube da era, el Ivy League, son las universidades, grandes universidades do Nordeste, não é? Yale, Harvard, o próprio MIT en Cambridge. Son, digamos así, se caracterizan por aquelas fachadas de granito, não é? Onde cresce a era, não é? E o que eu quero falar é o seguinte: aqui em Brasil não há essa concorrência. A gente as universidades se tratam cerimoniosamente e cortesmente. E olha, meu colega, distinto colega da Unicamp, meu extraordinário professor da USP, não é assim como os países desenvolvidos chegaram aonde eles chegaram através de uma competência feroz. Então, quando eu falo de ferocidade, não estou usando uma palavra à toa, estou usando justamente o tipo de atitude que faz as pessoas, digamos assim, empregar todas as forças que eles têm. Alguém fala, 80% da força de um homem não é desenvolvida, salvo em casos de desesperação. A gente poderia dizer o esforço mental de um professor, ele só usa 20%. O outro só usa em um estado de desesperação, quando, por exemplo, vê que ele precisa provar a outro que é melhor. E não há nada de arrogância nisso aí. Da mesma forma que hoje, por exemplo, se discute qual é o melhor grupo no mundo, na área de economia corporativa. E muitos falam, não está mais nos Estados Unidos, agora está na França. E o professor Jean Tirole e o professor Jacques Lafonte, que são o Instituto de Economia Industrial da Universidade de Toulouse. E acreditem que hoje em dia no MIT, em Harvard, há caras que se estão arrancando a pele para provar que o melhor continua estando nos Estados Unidos. Assim como os franceses estão lutando para, não é? E uns se chamam a outros, não é? Despreciativamente, não? Os franceses são frog eaters para os americanos. Um professor de francês é um frog eater, comedor de rãs. É a forma que... E assim por aí vai. Então, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: vamos a partir dessa base. 80% de nossa capacidade intelectual nós não usamos porque não estamos suficientemente desesperados como para precisar usar. Vamos tratar de inventar alguma desesperação para ver se podemos aproveitar neste curso um pouco desse 80% que não usamos nunca. E isso é que nos vai dar esse pulo, que vai do cara que fez só pós-graduação àquele que fez mestrado e doutorado. Essa diferença justamente se dá porque o pós-graduado exercitou sua desesperação para aproveitar esse 80% que o cara da graduação não usa. Então, esse é o nosso objetivo fundamental neste curso. Vamos, e com isso espero que a gente se divirta, porque é divertido colocar as coisas nesse ponto. Bom, vejam bem, a gente falou que no momento atual, no Brasil, nós temos um excelente grupo de universitários em todos os cantos do país que trabalham estudiosos do mercado de energia elétrica
está en cómo nos aplicamos o risco, ou seja, como nós manejamos o risco que está implícito na produção de energia elétrica, nós como manejamos principalmente na regulação. Quem sabe o talão de Aquiles que neste momento está na regulação do mercado elétrico seja justamente na falta de um estudo quantitativo e baseado em modelos matemáticos de como funciona realmente a regulação. Um dos temas que pode ser interessante tocar durante o curso vai ser justamente como, por que e para que a energia elétrica ou a empresa concessionária elétrica ela é regulada. Por que o mercado elétrico brasileiro é regulado? Porque não é livre. Em que medida é melhor o mercado regulado do que se fosse um mercado de livre concorrência? E perguntas desse tipo são as que vamos tentar ir respondendo e analisando esses cenários que surgem. E dessa forma vão surgir uma quantidade de perguntas e de questões que vão justamente a dar ao curso a vocês as ideias para escrever essas monografias. Se vocês não tivessem uma ideia já preconcebida, espero que ao longo do curso, como consequência dessas visitas que nós vamos fazer aos grandes temas do mercado de energia elétrica, surjam então ideias para essas monografias. Depois, então, nas últimas aulas do curso, justamente vamos deixar que vocês exponham essas ideias, esses temas, que os demais critiquem e que dessa forma também nós podamos, digamos assim, completar o curso de uma maneira com uma consciência tranquila, de ter produzido algo bom, né? E algo o mais novo possível. Mas vejam bem, qual é o objeto deste curso? O objeto, digamos assim, específico. É o mercado de energia elétrica, certo? Mas, para que se estuda o mercado? Bom, primeira resposta, é para aprimorá-lo. Evidentemente, o mercado de energia elétrica brasileiro não é um mercado perfeito, ele está em evolução. E ele precisa de aprimoramentos. Apesar de que a Agência Reguladora de Energia Elétrica, a ANEEL, é com certeza a melhor agência reguladora brasileira. É melhor que uma Anatel, melhor que uma ANA, da Águas. Não digo isso para qualificar, simplesmente é para pôr de manifesto quão diferente é o trabalho, por exemplo, de uma ANEEL, onde todos os critérios regulatórios estão baseados em princípios mais ou menos, digamos assim, gerais e mais ou menos sólidos. Ou seja, a agência não trabalha por, digamos assim, respondendo a questões do dia a dia. Ela planeja, ela trata de criar um marco regulatório que aperfeiçoe o mercado. Depois nós vamos ver que isso significa maximizar o bem-estar social que produz o mercado elétrico. Mas vamos por partes. Por enquanto, o que nós poderíamos dizer é o seguinte, que o poder público, o governo, ele, através da ANEEL, procura que o mercado elétrico funcione da melhor maneira possível. Como vocês veem,
da melhor maneira possível não diz nada, é uma forma elegante de falar a nada. Porque a melhor forma possível para cada um é diferente. Então, vocês já veem que se eu quisesse encontrar um objetivo que fosse, digamos assim, entendível para todo mundo e aceitável por todo mundo, eu tenho que começar por criar um objetivo isento. Não um incentivo que se base em opiniões, mas um objetivo que se base em modelos. Então, aí nós vamos ter ocasião de ver quais são os modelos que usa a ANEEL para regular o mercado elétrico. E vamos ver até que ponto a ANEEL conseguiu inserir seu marco regulatório dentro de um marco, digamos assim, mais amplo de bem-estar social. Poderíamos dizer que está na metade do caminho e com boa perspectiva de chegar lá, mas ainda falta muito. Então, os professores como nós, que temos o tempo como para pensar nestas coisas com tranquilidade, porque tenham certeza de que os técnicos, especialistas da ANEEL, estão assoberbados com o dia a dia e não têm tempo de pensar. Aproveitando então que os professores temos tempo de pensar, o menos que se poderia esperar de nós é que tentemos pelo menos colocar esse marco regulatório da ANEEL, falar, olha, esse marco está bem, vocês estão bem orientados, mas faltaria esta coisa, faltaria isto outro. Isto aqui vocês poderiam resolver melhor de uma certa maneira, mais adequada aos princípios econômicos, aos princípios financeiros, aos princípios sociais. Vocês estão tão certos enquanto a que há que maximizar o bem-estar social. Mas há alguns aspectos de como se produz bem-estar social que ainda a ANEEL não consegue focar bem, porque não conseguiu traduzir para o caso elétrico. Esses problemas, por exemplo, são conhecidos hoje em dia em sociologia, em psicologia, mas quando se querem aplicar esses princípios de tipo social, psicológico, esses modelos que envolvem seres humanos e condutas humanas, se quer, digamos assim, colocar aplicar esses conceitos ao caso elétrico, a gente leva um choque. Por quê? Porque não há um costume, é muito, digamos assim, novo para gente como nós, engenheiros, ter que traduzir a nossa engenharia princípios e critérios que envolvem, por exemplo, condutas humanas, que envolvem psicologia, que envolvem, por exemplo, espírito de rebanho, que envolvem crises, catástrofes. Todas essas coisas afetam profundamente o mercado elétrico. Mas será que um engenheiro está bem preparado para poder convertir essas questões de tipo social e psicológico e próprios do estudo do ser humano, da sociologia, aplicar com a sua mentalidade e os seus objetivos? Uma parte disso vamos a discutir durante este curso, porque nós, justamente, o professor Bonato e eu, como professores que estamos lidando neste momento com esses aspectos, é uma dificuldade. Nós temos plena consciência, uma plena consciência de, digamos assim, de incapacidade para resolver esses problemas. Gostaria que houvesse um engenheiro que me pudesse substituir como professor e com menos dúvidas do que eu tenho. Mas a vida nos obriga às vezes a assumir responsabilidades. E aí está, já que a gente está aqui e temos que tratar desses problemas, vamos tratar da melhor maneira possível. Vamos a tentar usar esse 80% a mais de força física que o ser humano
cuando está desesperado, vamos a intentar exercer ese 80% en este caso. Ya que nós, como engenheiros, não estamos preparados para isso, entretanto, temos um mercado nas mãos, o Brasil tem um mercado elétrico nas mãos, esse mercado elétrico é um fator fundamental para o crescimento e desenvolvimento do país, e alguém tem que assumir a responsabilidade de dizer, olha, esse mercado tem que funcionar de tal ou qual maneira, para que ele contribua o mais possível a esse crescimento, a esse desenvolvimento. Então, esse é o primeiro aspecto que a gente tem que considerar. Vejam bem, vocês têm aqui dois caras que estão sentados diante de vocês e nunca pediram nem imaginaram que se iam encontrar, não é? Com essa, digamos assim, esse tipo de desafio. Mas, como pessoas responsáveis, estão falando, olha, vamos fazer o melhor possível, vamos a formar a melhor equipe possível e vamos a tentar fazer que desde este pequeno Itajubá, neste canto do Brasil, a gente possa iluminar de alguma maneira esse cenário complexo que é o mercado de energia elétrica. Agora, a gente já falou alguma coisa sobre esse conceito básico que a gente está colocando, que os mercados elétricos não são mercados comuns, são mercados regulados. Um mercado regulado é absolutamente diferente de um mercado não regulado. Tem outra realidade, funciona de outra maneira, tem sensibilidades diferentes, é afetado por certos tipos de risco, não é afetado por outros. Então, o primeiro desafio que a gente tem é o seguinte: se a gente vai a um texto, a um livro, para tentar aprender algo sobre mercados elétricos, chega à conclusão de que não há hoje em dia um texto onde você possa dizer, bom, os mercados regulados funcionam deste jeito. Há um imenso leque de trabalhos sobre regulação de mercado, e se conhece bem os mecanismos que são usados por outros países para regular o mercado elétrico. Quem sabe um dos primeiros que tratou isso foi a Inglaterra, mas hoje em dia tem na Itália, na França, nos Estados Unidos, um monte de... Então temos uma boa experiência nesse sentido. Embora o Brasil é um país especial, você não vai a regular a energia elétrica brasileira usando o método da Inglaterra, porque vai dar um fracasso absoluto. Porque o Brasil é outro país, tem outra escala, é um país continental. A Inglaterra é uma ilha que está aí, ao lado da Europa. Então, é uma problemática diferente. Então, nesse desafio que a gente tem, não há outra maneira do que ser criativo. O mais criativo possível, ou seja, indagar qual é a realidade do mercado elétrico brasileiro e ver como posso aplicar os princípios que dão certo em outros países a uma realidade que não é a mesma. Felizmente, essa realidade brasileira todos nós mais ou menos conhecemos. Hoje em dia, eu estou com 41 anos de Brasil, de maneira que mais da metade da minha vida já passei eu costumo lembrar, há mais ou menos 3 meses, aconteceu que eu vivi mais tempo no Brasil que em qualquer outro país. Então não posso dizer que sou ignorante, não tenho direito a falar, não, sou recém-chegado. Eu tenho que conhecer mais ou menos o mercado brasileiro. Embora não seja uma grande coisa, eu procurei durante todo este tempo aprender o mais possível sobre o mercado elétrico brasileiro. E, como eu falei, esse mercado, em primeiro lugar, é um mercado regulado. Em segundo lugar, é um mercado regulado
en un país en desenvolvimento. En particular, un país que es miembro de los BRICS. O sea, está dentro de un tipo especial de país como Rusia, China, India, África del Sur, que son países que, por un lado, ya tienen atingido, tienen condiciones de desenvolvimiento. Y que si no están suficientemente desenvolvidos es por una serie de factores de naturaleza no, digamos así, no atribuible a falta de madurez como país, falta de historia, de jeito nenhum. Entonces, ese entonces, o problema que nós temos. Como regular a energia elétrica, o mercado de energia elétrica, em um país que é um BRIC? Esse já é um problema mais complicado que resolver em geral. Você não resolve isso estudando, por exemplo, as memórias do professor Littlechild, sobre como ele desenvolveu o mercado na Inglaterra. Ou como outros trabalharam e trabalham para desenvolver o mercado americano ou francês. Por quê? Porque nenhum desses países é um BRIC. E o que se faz na Rússia e na Índia sobre estes problemas, eu não quero ser, digamos assim, descortés com esses países, mas eu ainda estou por ler algum trabalho sobre esse tema, importante sobre esse tema, produto de algum outro BRIC. Quem sabe a África do Sul seja um exemplo, seja o contra-exemplo, que eles têm desenvolvido algumas coisas interessantes. Mas no que diz respeito a isso, por exemplo, a maior decepção da gente é os Estados Unidos. Estados Unidos, como estudiosos de mercado elétrico, o mercado elétrico americano é uma desgraça. Para aquele que pensa que porque Estados Unidos é um país rico y desenvolvido y con una grande, digamos así, capacidad tecnológica. O mercado de energía eléctrica es un mercado antiguo. Ainda as utilities, como se llaman lá, as concessionarias, están pensando en algunos lugares americanos como con digamos así, una lenguaje de hace 50 años. No digo, por ejemplo, a Nueva Inglaterra o a California, que son los lugares intelectualmente más desenvolvidos de Estados Unidos, mas no medio oeste. As utilities do medio oeste americano son comparables perfectamente a una central del nordeste y con grandes vantagens para a central del nordeste. Entonces, ese es el tipo de problema que nos vamos a enfrentar. Este curso pretende justamente colocar en crítica y tirar proveito do estudo de ese mercado regulado, do que foi feito hasta ahora y do que é necesario hacer para que ese mercado regulado brasileiro de energía eléctrica funcione da melhor maneira possível, de acordo com esse critério de maximização de bem-estar social. Depois nós vamos ver que essa palavra bem-estar social é tão vago, falar de bem-estar social como de o melhor possível. Quando uma pessoa fala, vou fazer o melhor possível, não está falando nada, não significa nada. Bom, quando a gente fala maximizar o bem-estar social, também não significa nada, a menos que você defina bem-estar social em termos econômicos e em termos digamos assim, de equações matemáticas. Você tem que ter um modelo matemático de alguma coisa para que você possa falar algo objetivamente. Caso contrário, está apenas externando uma opinião subjetiva. E cada um tem direito a dar uma opinião subjetiva, e nós temos 200 e tantos milhões de opiniões subjetivas no Brasil, cada um com pleno direito de poder se expressar. Daí vamos tirar algo bom para o mercado
Duvido. Então, o primeiro passo é, evidentemente, tentar passar da opinião subjetiva de cada um para a opinião objetiva baseada em um modelo matemático, onde, até certo ponto, os interesses e as mazelas não podem entrar. Porque, digamos assim, a princípio, uma equação não é corruptível, vamos dizer assim, não é? Eu não tenho um Sérgio Moro que neste momento esteja condenando a uma equação a 9 anos e 6 meses de cadeia, não é? Mas, de qualquer maneira, então, a gente quer trocar essas opiniões por modelos objetivos, modelos nos quais eu não possa ou consiga, digamos assim, controlar pelo menos a entrada da opinião pessoal e do interesse pessoal. De maneira que então esse modelo vai dar às pessoas algo equitativo, algo que faz jus a todo mundo, que não privilegia ninguém. Por quê? Porque passamos do nível da opinião subjetiva para o nível do modelo matemático. Então, dos primeiros tarefas nossas é essa. Nós temos que ter um modelo matemático do consumo, da produção e do mercado. Grande parte, para aqueles que fizeram os cursos de economia aqui com a gente, já se falou bastante. Quem teve o curso com outros professores da Unifei também tem tido excelentes cursos. Felizmente nós temos um excelente instituto de produção, com professores colegas com os quais nós trabalhamos no dia a dia. Então há uma boa, digamos assim, rapport entre engenharia e produção, e isso é uma grande vantagem, porque também, evidentemente, que nós aproveitamos muito a experiência dos professores da produção. O professor Pamplona, por exemplo, é uma pessoa com a qual trabalhamos praticamente no dia a dia, representando artigos em congressos, desenvolvendo pesquisa. Então, vamos dizer, quem estudou na Unifei engenharia tem uma certa vantagem sobre o resto das universidades, porque teve cursos de economia e de engenharia econômica mais modernos, vamos dizer, e mais adequados à realidade brasileira. Mas, de qualquer maneira, alguma coisa vamos ter que falar sobre como é que, em particular, a ANEEL desenvolve seu modelo regulatório, o marco regulatório, como se diz. Nós vamos ver que, no fundo, de uma maneira quase intuitiva, esse grupo de especialistas da ANEEL conseguiu colocar a maior parte da problemática do mercado elétrico brasileiro dentro dos critérios fundamentais da economia. Ou seja, ela conseguiu definir a maximização do bem-estar social, conseguiu desenvolver medidas que obrigam as empresas a gerar o máximo possível de bem-estar social. E, então, podemos dizer o seguinte: o mercado brasileiro funciona muito bem. Hoje em dia, digamos, eu daria uma nota 8, tranquilamente, ao mercado elétrico brasileiro. Pensando que no mundo poucos países têm 8. Como? Por essa confluência feliz de que o pessoal da ANEEL teve uma história muito interessante, surgiu de uma série de pessoas que, no seu momento, se dedicaram muito à ANEEL,
particularmente a Superintendencia de Distribuição e a Superintendencia de Relações Econômicas, tiveram dois superintendentes de primeira categoria, o Davi Antunes para a parte de Relações Econômicas, e como que se chama ele? O baiano. O Tanuri? O Tanure, dos Santos Tanure, que foi o primeiro superintendente de distribuição. Então, eles dois deram um pouco de forma à regulação da ANEEL, do mercado elétrico brasileiro, uma forma que justamente está baseada nesses princípios. E se progrediu muito até, vamos dizer assim, chegar a aplicar esses princípios em forma prática. Então, o que nós vamos tentar fazer é o seguinte: bom, vamos pensar o seguinte: bom, como é que a ANEEL consegue, pega a empresa, como ela obtém a informação sobre a empresa, como ela fiscaliza, controla o que faz a empresa e como vai obrigando a empresa a ir tomando as medidas necessárias para maximizar esse bem-estar social. Isso, no fundo, é o que nós chamamos de marco regulatório. São todas as medidas positivas e normativas que justamente levam as empresas, as concessionárias elétricas, a gerar bem-estar social. Porque, obviamente, que o objetivo da empresa não é gerar bem-estar social. O objetivo da empresa é ter lucro. Não há outra forma de pensar que o diretor de uma empresa busque outra coisa que busque lucro. Isso não é ruim, não é um pecado e é algo admissível. Mas cabe ao poder público ver que quando a empresa, como no caso do mercado elétrico, quando essa empresa maximiza seu lucro, ao mesmo tempo retira o bem-estar social do país, da sociedade. Então, cabe ao poder público, de alguma forma, corrigir esse desvio. Através do quê? Através da regulação, de um marco regulatório. É um documento, hoje em dia, chamado de PRORET, procedimentos de regulação tarifária, que são as armas, as ferramentas que a ANEEL utiliza para conseguir a maximização. É uma série de medidas que a empresa tem que tomar e justamente para entender melhor como é que funciona a regulação, como é que a empresa reage e como o rumo que toma então o mercado em decorrência dessa regulação, isso é feito através justamente de um entendimento claro de como é que esse mecanismo de regulação funciona, como é que o PRORET se aplica. Não são coisas que estejam, digamos assim, muito bem desenvolvidas até agora. Não é? Parte desse trabalho é um trabalho que está sendo feito em andamento, mas de qualquer maneira está suficientemente claro como para poder aplicar. E como para poder ver, nós podemos ver em exemplos concretos, em situações concretas, como é que essa regulação se aplica. E, primeiro, em um mundo certo, o que significa mundo certo? Mundo em que todo mundo tem certeza do que vai acontecer. Então, o futuro é algo dado e conhecido. E o resultado do mercado elétrico do ano que vem, como máximo poderíamos dizer que é a faculdade de algum Deus.
para quem crê em Deus. Para outros, simplesmente, essa adivinhação é algo inexistente. Então, o que é o que nós queremos fazer, no fundo? Já que nós não sabemos como vai ser o futuro, mas se sabemos o que aconteceu no passado, podemos dizer o seguinte: eu quero encontrar no passado as ferramentas, os instrumentos para poder predecir o futuro da forma mais precisa possível. Entende? Baseado em que critério? No critério de que o que acontece no passado tende a repetir-se no futuro. Que, na verdade, o futuro eu posso imaginar como resultado de uma parte do passado, mas uma parte surpresiva, uma parte, digamos assim, nova, que é a parte do futuro que eu não conheço. Ou seja, o passado se reflete no futuro. Não totalmente, em parte. A outra parte do futuro é impredecível. É o que chamam os estatísticos ingleses de surprise, a surpresa. Então, o futuro se compõe de uma projeção do passado mais uma surpresa. Então, o importante é o seguinte: eu pelo menos gostaria de poder saber bem qual é a projeção do passado sobre o futuro. A surpresa, renuncio a saber, porque sei que não consigo. Então, a teoria de risco, que é o que faz, no fundo? É estudar aquela porção do futuro que depende do passado e que, portanto, eu posso predecir. E, naturalmente, conhecer em que medida essa parte surpresiva, impredecível do futuro pode causar nesse futuro. Ou seja, se essa digamos assim, mudança surpresiva é capaz de mudar completamente as coisas ou simplesmente muda um pouco. Compreende? Então, a teoria de risco faz isso, exatamente. Ela estuda todo o que pode, o que consegue, digamos assim, predecir a partir do passado, entrar no futuro. Uma vez, então, que a gente estudou os modelos determinísticos do mercado, que são os modelos baseados no mundo certo, a gente passa a estudar os modelos de mercado perante um mundo incerto, ou seja, introduz o risco. E, finalmente, embora a gente não vai poder, evidentemente, digamos assim, discutir em profundidade o tema, vamos ver também qual é um efeito do mercado que é um pouco parecido ao risco, que é o seguinte: quem sabe seja mais prático colocar como um simples exemplo. Um diretor de uma empresa elétrica que toma uma decisão baseada mais no seu próprio interesse que no interesse da empresa. Só que ninguém consegue provar que essa decisão é pelo interesse próprio. Ele consegue dissimular essa decisão, de maneira que é impossível provar que essa decisão é feita em proveito próprio. Nessa circunstância, a empresa se prejudica, tanto como se fosse um risco que apareceu, uma surpresa ruim que apareceu, e, em efeito, é muito parecida a um diretor que toma uma medida em proveito próprio em vez de proveito da empresa. Então, da mesma maneira em que existe um elemento, digamos, ruim no modelo da empresa, no modelo do mercado, que é o risco, existe outro elemento ruim, que é a assimetria de informação. O que significa assimetria de informação? Significa que
o diretor da empresa que tomou essa decisão em proveito próprio tem informação que ele tem e que ninguém mais tem, suficiente como para que ele possa tomar essa decisão em proveito próprio, sem que nenhum possa provar que essa decisão não contempla o interesse da empresa. Então, a assimetria de informação é justamente o problema crítico em algo que se chama hoje em dia governança corporativa. O que significa governança corporativa? É a forma de fiscalizar, acompanhar e controlar uma empresa para evitar justamente que, em função da assimetria de informação, algumas pessoas tomem decisões em proveito próprio e não em proveito da empresa. Essa, digamos assim, qual é a arma que a gente tem para evitar a assimetria de informação? É uma arma muito, digamos assim, muito simples, mas ao mesmo tempo muito elusiva. É o que nós chamamos de incentivo. Se, por exemplo, eu dou a um diretor adopta uma medida seguinte: o diretor da empresa vai receber um bônus igual ao 10% do que a empresa ganha no ano. Automaticamente, com isso, eu desloco o centro de gravidade do interesse do diretor para o interesse da empresa, porque ele sabe que, atendendo ao interesse da empresa, que é aumentar o lucro, ele vai a obter também um benefício. Agora, que é a teoria de incentivo? Porque, então, um incentivo é uma coisa muito simples. É dar a um diretor dinheiro para que ele funcione bem e não se interesse pelos seus interesses pessoais, porque esse interesse pessoal está melhor cuidado pelo próprio bônus que ele recebe que pela medida especial que ele queira imaginar. Entendem? Então, esse diretor vai agir em forma coerente com o interesse da empresa e vai deixar de existir a assimetria de informação. Agora, o problema é o seguinte: mas vamos imaginar agora que eu falo o seguinte: não, então vou fazer o seguinte, vai ser uma medida seguinte: se o diretor consegue que a empresa lucre, todo o lucro da empresa vai para o diretor. Com esse critério, o diretor vai estar super interessado no interesse da empresa e vai esquecer completamente o interesse próprio. Mas isso é caro demais. Ou seja, significa que a empresa está dando tudo o que ganha para esse cara, simplesmente para evitar que esse cara tome uma decisão em interesse próprio. Então, a teoria de incentivo me diz o seguinte: não é necessário um incentivo exagerado. Basta dar um incentivo suficiente para que o cara veja o problema desde o ponto de vista do interesse da empresa. E esse valor de incentivo que a gente tem que dar para que o diretor não tome medidas de interesse por interesse próprio é muito menor do que a gente imagina. E pode ser calculado usando a teoria de incentivos. Então, qual é a importância da teoria de incentivos? É que eu posso encontrar o mínimo dinheiro possível para fazer que todos os executivos da empresa funcionem no interesse da empresa e não no interesse deles. E esse mínimo dinheiro é muito pouco, ou seja, pouco afeta a rentabilidade da empresa. A gente poderia imaginar que não. Um executivo, para poder atuar a favor da empresa sempre, vai querer muito dinheiro. Não, não é verdade. Basta uma suma relativamente pequena. Então, aí, nesse ponto, é que justamente a teoria de incentivos resulta importante.
porque ela consegue, com pouco dinheiro, resolver um problema que envolve muito. Então, eu diria o seguinte: que diferença há então entre o que seria o mercado elétrico brasileiro dos anos até o ano 2000 e o que é hoje, quase 20 anos depois? A diferença é que naquela época a única coisa que se discutia era qual é a qualidade necessária do produto e do serviço elétrico para conseguir um bom funcionamento. Hoje em dia, além desse problema, que evidentemente não terminou, mas que já não é novo, agora os teóricos do mercado se perguntam até que ponto o mercado futuro é sensível ao risco. Como poderia, por exemplo, eu saber qual é o valor das empresas brasileiras daqui a 5 anos, tá? Com um nível de confiança de 95%. Ou seja, vocês compreendem, eu quero saber como vão estar as empresas, mas isso não vai ser uma opinião, vai ser uma asserção com 95% de confiança, ou seja, de cada 100 situações possíveis, 95 situações correspondem a esse valor e apenas 5 destoem com esse valor. Então você vê que o que eu fiz foi, na verdade, enriquecer. A teoria de risco não faz nada novo, simplesmente enriquece nosso conhecimento. Dá maior precisão, dá maior exatidão. Não suprime dúvida nenhuma, nem poderia. Então, esse é um. E o outro, então, agora, como é definida a governança de uma empresa? Como estabelecer medidas, da mesma maneira que a ANEEL estabelece medidas regulatórias dentro de uma empresa, a empresa agora estabelece incentivos para evitar que seus executivos atuem em interesse próprio. Então, vamos dizer assim, hoje em dia no mercado elétrico as grandes dúvidas são, além de qual é a qualidade ótima, qual é o risco ótimo que se deve correr e qual é o incentivo ótimo que se deve aplicar para produzir a melhor governança possível. Simplesmente, assim como o professor Stephen Hawking escreveu O Universo numa Cáscara de Nós, não é? The Universe in a Nutshell, não é? A gente poderia dizer, olha, hoje em dia os mercados elétricos brasileiros em uma casca de nós são 3 palavras: qualidade, risco e incentivo. E essas 3 palavras nós vamos tentar estudar da melhor maneira possível, focando mais nas 2 últimas, porque a qualidade é algo já suficientemente estudado e suficientemente sedimentado. Tá? Bom, vou deixar o professor Bonato porque, infelizmente, a minha hora passou e sem dar conta. Muito bem. Enquanto o professor Hector está fazendo os primeiros desafios para vocês perceberam o que eu fiquei fazendo aqui? Então, cada vez que ele mencionava algum tema relacionado à regulação no setor elétrico, falava do PRORET, procedimento de regulação tarifária, falou do PRODISTRO, procedimento de distribuição, falou da ANEEL, né? Falou de conceitos econômicos, falou de bem-estar social, ou seja, que o objetivo principal da regulação é maximizar o bem-estar social produzido por aquele mercado. Significa, não é privilegiar um agente ou outro agente nesse mercado, mas sim levar um equilíbrio em que os produtores e os consumidores criem o máximo do bem-estar social.
Aí eu falei, poxa, é muito bonito isso, né? Mas como é que você quantifica isso quando você chega no setor elétrico? Você precisa de modelos. Então, vocês vão perceber que nas próximas aulas, a gente já vai apresentar a vocês, né, uma proposta, né, que já vem sendo utilizada, foi desenvolvida pelo professor Hector aqui, há vários anos, né, há 15, 20 anos, o professor Hector já vem trabalhando nesse assunto, desde a Comissão de Serviços Públicos de Energia Elétrica de São Paulo, a CSPE, né, que a ANEEL é nova, a ANEEL surgiu em 98. Né? Se a gente fizer as continhas, a ANEEL tem quantos anos? Quantos anos? É um adolescente ainda, certo? Não, como agência reguladora, mas já fez um papel bastante desafiador. Né? Num modelo, num país com tanta diversidade que a gente tem, sair de um modelo, você tinha uma tarifa única para o Brasil inteiro, e você diferenciar as tarifas e criar os mecanismos para estimular as empresas a serem eficientes, né? E criar uma estrutura de revisão tarifária que seja, entre aspas, justa, que seja módica. Nós vamos ouvir falar muito de modicidade tarifária. Isso não é uma tarefa fácil. Os interesses são sempre conflitantes entre a concessionária, o consumidor e o regulador. Então, dentro desse jogo, o papel da ANEEL é fazer o equilíbrio entre os interesses. Nem tanto dizer, não, a tarifa vai ser, né, extremamente baixa. Mas espera aí, mas e a empresa? Se a empresa não conseguir remunerar os custos do investimento que ela fez, os custos operacionais, OPEX, CAPEX, né, pagar os tributos e impostos ao governo, que é o GOVEX, né, OPEX, CAPEX, GOVEX, tudo isso dá um TOTEX. Então, no fim das contas, quebra. Né? E não basta falar assim, qual a diferença? Gerar lucro e agregar valor. Opa, cuidado. Uma empresa que, certamente, para ela agregar valor, ela tem que gerar lucro. Pagar todas as contas e chegar lá. Mas, se o lucro não for suficiente para remunerar a expectativa de retorno dos acionistas, então ela está destruindo o valor do acionista. Como é que a gente vê isso? Você não vê que é facinho. É só estudar o modelo tarô que o professor Hector vai apresentar para a gente, né, nas próximas aulas. Então, fechando, sejam bem-vindos ao curso. Vocês já perceberam que a discussão aqui trata da modelagem e regulação econômica do setor elétrico brasileiro, certo? A gente vai discutir isso num aspecto teórico, histórico, mas muito mais tentando criar um modelo e utilizar esse modelo para tirar conclusões que permitam para nós engenheiros entender a regra do jogo entre concessionária, consumidor e agente regulador. Tá certo? Para facilitar o trabalho e a interação entre a gente, eu já cadastrei todos vocês no Moodle. Se alguém não está cadastrado, por favor, me informe o nome, eu já cadastro agora. E eu queria mostrar para vocês que a partir de agora você já tem acesso ao ambiente. E o que é esse ambiente? Alguém já ouviu falar no Moodle? Quem nunca ouviu falar? O Moodle é um ambiente virtual de aprendizagem. Então, é uma plataforma computacional que facilita a interação entre todos os aprendizes. Como o professor Hector colocou, nós estamos aqui mais para excitar, né, esse tema, né, provocar discussões a respeito de tema, até porque nós não temos todas as respostas. Nós também estamos procurando. Vocês também estão procurando. Vocês estão matriculados nesse curso, certamente vocês têm algum interesse nessa área, seja para o seu tema de mestrado, doutorado, ou que você entendeu que, como engenheiro, você tem que compreender um pouco por que você paga uma tarifa, né? Por que sua conta de energia elétrica é o que é. Né? Nós estamos em bandeira amarela. Vocês viram ali. O que é esse negócio? Por que surge isso? Todos esses mecanismos aí, dentro de uma teoria de incentivos, de equilíbrio, né, das empresas do setor. Então, vou mostrar para vocês, é simples para entrar. Todos vocês são alunos da Unifei, portanto, vocês têm acesso ao SIGA-A, certo? Tem um login e uma senha no SIGA-A. É a mesma que vocês vão usar para entrar aqui no Moodle. Então, como é que faz? Olha só. Você vai entrar aqui no site da Unifei. Site da Unifei, poxa, mudou o site. Deixa eu ver se eu acho qual é o caminho. Vou ver ensino,
ver se tem ensino aqui. Ensino. Sistemas de serviço. Será que é isso aqui? Não entrou em ensino. Peraí, ensino. Está aqui, ó. Você vem aqui na barrinha, ensino. Está bem do lado direito, aqui embaixo está escrito Núcleo de Educação à Distância. Está vendo? Todo mundo viu aí no fundo? A hora que você clica aqui, ele abre uma pasta, né? E aqui em cima aparece em laranja, ó. Opa. Moodle. Moodle não é de Moodle, não é. Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Ambiente de aprendizagem dinâmico orientado a objetos. É isso que significa Moodle. É a plataforma, o nome da plataforma. Você clica nela, né? Automaticamente, eu estou logado, eu vou deslogar aqui para a gente, vou sair. Então, você entra, para entrar na plataforma, você clica aqui e você vai fornecer, por exemplo, o seu CPF. Pois o seu CPF, a senha é a mesma que você tem no Cigarro, certo? Entrou no ambiente, desde que você entrou no ambiente, Núcleo de Educação à Distância, vai aparecer aqui cursos, graduação, pós-graduação, extensão. Bom, nós estamos na pós-graduação. Então, clica aqui. Não tem opção doutorado. Tem alguém fazendo doutorado aqui? Que pena, você vai ter que entrar no Moodle, só tem lá. A gente bota tudo lá dentro. Porque essa disciplina é oferecida para mestrado, doutorado, então tá, né, atende as demandas igualmente. Então, até porque não tem ali a pastinha. Então, só tem essa opção. Você entra lá. 2017, segundo período de 2017, e você vai achar aqui a disciplina, EC 333, Regulação, Modelagem e Análise Econômica do Mercado Elétrico Brasileiro. Está aqui o professor Hector Arango, o professor Edson de Oliveira Pamplona, que também é professor desse curso, ele vai dar a sua contribuição mais ao final do curso, né, uma visão da matemática financeira, da análise de investimento, de inserção das fontes renováveis, como é que isso tudo entra dentro desse contexto de mudanças estruturais e regulatórias do setor. Então, clicando aqui, você vai ter acesso. Vou abrir muita coisa, deixa eu fechar, para ver se vai mais rápido. Já estava uma aberta. Vou pegar essa tabela aqui, está aqui. Nesse curso, aí você já tem acesso ao curso. Já tem acesso ao curso. E vocês vão perceber que diminuiu o tamanho, que vocês não conseguem ver. Tem na forma de notícias. Então, se eu for mandar um e-mail para todos vocês, vai ser aqui. Eu mando um e-mail, olha, para a próxima aula, assista os vídeos tais, leia o material tal, certo? Então, vocês vão perceber que tem aqui o planejamento do curso, tem materiais. Essa aula aqui está sendo filmada pelo Francinei. O Francinei também é aluno da graduação, daqui a pouco vai estar no mestrado, já está se antecipando, fazendo as disciplinas, né? O Lucas, aluno do doutorado. Nós vamos postar aqui. Agora, vocês já têm todas as aulas do professor Hector, com discussões envolvendo essa temática, do ano anterior, 2015, 2016. Então, não tem nada para fazer? Entra aqui e assiste o vídeo, assiste a aula. Você vai ver que sempre tem alguma discussão interessante. O que mais vocês têm? Uma quantidade enorme de links, né, de temas ligados à economia. Não lembro bem como é que é esse negócio da avaliação econômica, mercado, modelo do consumidor, lei da oferta e da procura, valor presente líquido. Não lembro. Tem links aqui que a gente colocou para você se virar e procurar aprender. Se precisa de alguma coisa a mais, só falar com a gente. Aí entra na questão dos princípios e conceitos da estrutura e regulação dos mercados do Brasil. Tem uma série de links aqui. Quando tem uma falha de mercado que é grave, assimetria de informação e vantagens indevidas, no caso da Enron, o que acontece com o mercado? Lembra da quebradeira da Enron? Está aqui, assiste o vídeo. Tem um vídeo que conta a história da Enron. O que aconteceu no mercado da Califórnia, quando se tentou colocar liberdade para a definição dos preços da energia elétrica? Os gargalos produzidos foram artificiais. E quase que o mercado foi a colapso. Não tem que haver uma intervenção. Veja, qual é a melhor regra? Tudo está sendo construído. O professor disse, na Inglaterra funciona um modelo de regulação. Claro, lá é baseado em carvão, a geração é evidentemente poluidora, certo? Nós aqui é evidentemente hidrelétrica.
Todo mundo faz outro tipo de energia, a nossa já é renovável há muito tempo, certo? E temos que, segundo as estratégias mais atuais, aumentar essa matriz e diversificar. Tem tempo que tem água e tem sol, tem tempo que tem sol e não tem água. E aí, como faz? Então, vamos complementar. E pôr o vento na equação também. Então fica água, sol e vento. Já pensou que legal? Tem hora que venta, não tem sol. Tem hora que tem sol, mas não venta. Tem hora que tem água, não tem vento, não tem água, não tem sol. Pronto. Você tem que combinar tudo isso. Então, a gente vai propor para vocês alguns desafios para vocês ir resolvendo, mas já tem muito material aqui, além do que o professor Hector, sempre com a criatividade dele, ele gosta muito de estudo de casos. Então ele traz um estudo de caso aqui, e naquele estudo de caso a gente discute o problema e apresenta a teoria. Certo? Vocês já estão sabendo que vocês têm que fazer uma monografia. O que é uma monografia? É um tema. A palavra monografia não significa que o trabalho vai ser desenvolvido por uma pessoa. Monografia significa que você vai desenvolver um estudo sobre um tema. Pode ser feito em 2 pessoas. Não tem problema. Tá certo? E aí ela tem uma metodologia para ser feita. Tem que definir o tema, justificar a relevância do tema, fazer uma pesquisa bibliográfica sobre aquele tema, apresentar a metodologia da investigação, né, os resultados da investigação, análise e a simulação do que você obteve, conclusões, referências bibliográficas, sugestões para futuros trabalhos. Pronto, maravilha. Chegou lá no final do curso, vocês vão apresentar aqui, a gente vai filmar, né, como fizemos nos anos anteriores, e cada um de vocês vai se sentir um pouco mais empoderado, porque começou a entender a regra do jogo da regulação do setor elétrico brasileiro. Talvez vocês vão formular um monte de questões que nós não vamos saber responder. Ótimo! Bom trabalho no mestrado, bom trabalho no doutorado. Certo? Tá claro? Todo mundo tem acesso, então? Sabe agora como acessar o material e tal? Então é por aí que a gente vai atuar. Sugestão, vai passar muito rápido. Não deixe para buscar definir o seu tema lá no dia 30 de novembro. Muito tarde. Começa já pensando, que trabalho que eu vou ter que fazer? E pense em alguma coisa que vai ser útil para você. Eu vou pesquisar isso por quê? Porque eu tenho interesse na área de energia solar. Tá bom, como é que se insere o problema das renováveis no modelo econômico regulatório brasileiro? Eu quero ver o problema das perdas na distribuição, eu quero estudar a questão da análise comparativa entre as concessionárias, o DEA, né, o pessoal que trabalhou com o Marangon, né, eu lembro de uma aluna que agora deve estar já nas empresas. Quem acaba trabalhando nessa área é rapidamente absorvida pelo mercado, porque não tem profissionais. A Câmara de Comercialização de Energia vem buscar gente aqui. Né? As áreas regulatórias da CPFL tem ex-alunos nossos trabalhando. A área regulatória da Elétrica tem ex-alunos nossos trabalhando. E pelo jeito parece que as mulheres que entendem melhor o jogo. Né? Não sei se é uma facilidade, mas acabam conseguindo os melhores empregos com os melhores salários. Então, né, é bom você ter uma competência técnica, ótimo, mas desenvolva a competência econômica e regulatória, que isso vai ter aí uma possibilidade de inserção nesse mercado com uma remuneração mais justa. Tranquilo? Perguntas? Rapidamente, para a gente fechar, que nós temos uma reunião agora. Nome? Que curso está fazendo? Eu faço mestrado em energia. Mestrado em energia, quem é o seu orientador? Oi, Electro, seja bem-vindo.